Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Ademária. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números irracionais. E o conjunto dos números racionais é representado pela letra I. I barra. Conforme nós já aprendemos, todos os conjuntos são representados por uma letra e uma barra. Bem, nós já aprendemos sobre o conjunto dos números naturais, que é o conjunto dos números contáveis, das coisas que nós podemos contar. Conjunto dos números inteiros, que aí nós temos os números inteiros positivos e negativos. Conjunto dos números racionais, que são aqueles números que nós podemos escrever em forma de fração, em forma de uma divisão. E agora nós vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Até um determinado momento, o homem acreditou que o conjunto dos números racionais era suficiente para representar todos os números existentes. Foi aí que um grande matemático chamado Pitágoras chegou no seguinte problema. Ele precisava resolver a raiz quadrada de 2. E aí, se a raiz 2 não é um número quadrado perfeito, então ele não teria como resolver a raiz quadrada de 2. Foi aí que Pitágoras compreendeu que os números racionais até o momento existente não eram capazes de representar todos os números. Então surgiu o conjunto dos números irracionais. E assim, a raiz quadrada de 2 pode ser representada como 1,41, 42 e assim sucessivamente. Por que sucessivamente? Porque é um número que não tem fim, ele é um número infinito. E essa é a característica dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais é representado pelas raízes quadradas de números não quadrados perfeitos. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7 e assim por diante. Outro número irracional muito conhecido e muito utilizado na matemática é o número π. Que aí o pessoal diz, π é 3,14. Não, π é 3,14, 15 e assim sucessivamente. O número π tem infinitas casas, ou seja, nós podemos passar o dia todo escrevendo os números que tem, de casas que tem o número π e nós não vamos conseguir terminar, porque ele é um número infinito. E essa é a característica dos números irracionais. São números com casas após a vírgula infinitas. Só relembrando, nós já tínhamos estudado conjunto dos números naturais, ó. Depois nós estudamos conjunto dos números inteiros. E lembram que o conjunto dos números naturais estava dentro do conjunto dos números inteiros? Depois nós estudamos o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais tinha dentro dele o conjunto dos números inteiros, que tinha dentro o conjunto dos números naturais. Agora nós estudamos os conjuntos dos números irracionais. A professora Ademária, então, todos esses conjuntos estão dentro do conjunto dos números racionais. Irracionais, não. O conjunto dos números irracionais, ele é um conjunto à parte, que tem somente esses números, que são números muito grandes, números que têm infinitas casas após a vírgula. Espero que tenham compreendido e nos encontramos na nossa próxima aula.